Olá, meu nome é Nilo Júnior, sou terapeuta holístico e hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre constelação familiar sistêmica. Já há algum tempo tenho atuado nessa área e tenho obtido bons resultados com os pacientes que se submetem à constelação familiar sistêmica. Para começar a falar um pouco sobre isso, queria falar um pouco lá do começo, falar um pouco de Bert Helling, que era um estudioso, que é um dos fundadores da constelação familiar sistêmica e que fala sobre 3 leis que regem essa sistêmica. O pertencimento, a hierarquia e a lei da ordem e dar e receber com equilíbrio. Então, a primeira lei, falando sobre o pertencimento, eu pertenço a uma família, eu pertenço a um grupo, o primeiro grupo que a gente faz parte, que é a nossa família, e depois vamos participar de vários grupos durante a nossa vida, sempre vai estar em algum tipo de grupo, seja esse grupo escolar, profissional, relacionamentos, enfim, as outras famílias que eu vou construindo no decorrer da minha vida. Todas essas outras famílias vão ter uma ligação com essa primeira família, que é exatamente aquilo que eu aprendi, aquilo que eu recebi, aquilo que me foi dado lá nessa família base, e eu reverbero isso nos outros grupos. Então, se eu tenho determinados comportamentos, eu aprendi esse tipo de comportamento lá na minha família base. E aí, quando a gente olha para isso, a gente consegue entender toda a dinâmica, toda a sistêmica que acontece em nossas vidas através desse processo lá da meu primeiro grupo lá que eu faço parte. A segunda lei, a lei da hierarquia, aquele que veio primeiro, esse tem mais poder e eu preciso respeitar essa autoridade dessas pessoas. Quando eu consigo fazer isso dentro da minha família base, eu respeito meus pais, respeito meus irmãos mais velhos, meus pais, meus avós, meus bisavós. Isso tem um peso, porque depois quando eu saio, eu começo a obedecer, começo a entender que existe uma hierarquia no meu trabalho, que existe uma hierarquia na escola onde eu participo, existe uma hierarquia na sociedade onde eu vivo. E aí eu tenho esse movimento de entender o funcionamento dos locais onde eu vou, porque eu estou vivendo esse movimento sistêmico lá dentro dessa lei. E a terceira lei, a lei da ordem, a lei do equilíbrio, do dar e receber com equilíbrio. Eu acredito que essa é uma das leis que a maior parte das pessoas se embolam, porque a gente vê nos dias de hoje muitas pessoas dando muito mais do que podem e sentindo falta daquilo que está dando porque não está recebendo nada de volta. Então, Bert Helling dizia que a ajuda, o movimento de fazer por outras pessoas, eu só posso fazer isso até o momento em que não comprometa a minha vida, aquilo que eu tenho de mais precioso, que sou eu. Então eu preciso cuidar de mim para poder cuidar do outro. Não dá para eu fazer por outro e não cuidar de mim. Então, em cima disso, a gente trabalha dentro da constelação sistêmica, o funcionamento de cada indivíduo dentro do seu grupo. A ideia é a gente constelar o indivíduo dentro da sua família e entender a sua dinâmica familiar ali e ver o quanto isso está reverberando nos dias de hoje. Então, isso pode ser feito em grupos e pode ser feito individual. No processo individual, nós usamos alguns bonequinhos onde nós representamos os familiares, as pessoas que fazem parte ali dessa família com os bonecos. No movimento em grupo, a gente usa as próprias pessoas que estão lá nesse grupo para representar aí então os membros da família do indivíduo que está sendo constelado. Uma vez que a gente identifica as situações ali, é importante frisar que a constelação não é uma ferramenta para diagnosticar nada, ela só nos mostra como funciona e aí a gente coloca uma ação em cima disso. E aí entra o grande movimento sistêmico mesmo, que é esse processo de mudança de pensamento, mudança de sentimento, mudança de comportamento. Esse processo aí, acompanhado por um profissional, a gente tem conseguido obter bons resultados. Se você tem alguma dúvida a respeito disso, mande perguntas e nós vamos estar gravando então vídeos aí para estar
respondendo as suas perguntas. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.